Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essas palavras de Jesus, as últimas palavras deles aos discípulos, são muito importantes para nós entendermos qual o objetivo de Deus. Ele diz que ele falou aos discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. É muito claro que essa mensagem não foi dada somente aos 12, porque se fosse somente aos 12, eles não poderiam alcançar todas as nações. Nenhum dos 12 veio até o Brasil. Mas por conta de ir se espalhando por meio do discipulado, discípulos de Jesus vieram até aqui e trouxeram a palavra de Deus para nós. Então, o que Jesus está passando para que cada um de nós deve se envolver. Se você se chama discípulo de Jesus, se você crê no Evangelho, você deve entender essa missão como uma missão para você. Você deve se envolver nisso. A pergunta é como você se envolve na missão da igreja, né? Em resumo, entender biblicamente a igreja nos convoca pessoalmente ao evangelismo e protege o papel dos líderes. Nós temos entendido como que aqui a Bíblia nos chama a nos envolver pessoalmente para isso. Então, no Novo Testamento a gente vê alguns modos disso acontecer. Então, por exemplo, nós ouvimos sobre Filipe, que foi um evangelismo, e ele mesmo conversava com as pessoas sobre o evangelho. Ele aproveitava as oportunidades. Então, Filipe, o evangelista, não criou programas de evangelismo. Ele conversava com as pessoas, evangelizava as pessoas. Paulo, por exemplo, era um missionário, ele não criava programas, não criava eventos. Ele conversava com as pessoas. Os guardas estavam do lado dele, ele evangelizava aqueles guardas. Então, a Bíblia tem nos chamado ao evangelismo pessoal, que você converse com as pessoas sobre Jesus. Simplesmente converse sobre o que Jesus fez na sua vida. Compartilhe aquilo que Deus tem falado. E essa segunda parte que eu gostaria de conversar com vocês é que o evangelismo pessoal protege o papel dos líderes. E isso também é muito importante para nós entendermos, porque existe uma linha entre a nossa obediência pessoal e o papel da igreja. Se nós confundirmos isso, nós vamos acabar sobrepondo um papel do outro. Então a gente vai acabar, vamos dizer assim, tirando algo da igreja e colocando as nossas responsabilidades sobre ela. O texto de Atos 6 demonstra isso.